Você já parou para pensar por que alguns cristãos vivem milagres todos os dias, enquanto outros passam anos sem ver uma única manifestação do poder de Deus? A diferença não está em quanto Deus ama uns ou outros. Está em algo chamado dominância espiritual. E hoje você vai descobrir como desenvolvê-la. Meus amados irmãos e irmãs, quantos de vocês acordam pela manhã e simplesmente vivem o dia sem enxergar a mão de Deus operando ao seu redor? Quantos caminham pelas ruas, voltam para casa, deitam-se novamente e repetem tudo no dia seguinte, como se Deus estivesse distante, silencioso, ausente? Quero lhes dizer algo que pode revolucionar completamente a sua caminhada com o Senhor. Charles Spurgeon, aquele grande príncipe da pregação, costumava dizer que a diferença entre um cristão morno e um cristão ardente não está na quantidade de bênçãos que Deus derrama, mas na capacidade espiritual de reconhecê-las. Spurgeon vivia cada momento como se estivesse diante do trono celestial. Ele não separava o sagrado do cotidiano, porque para ele tudo era sagrado quando vivido sob a autoridade de Cristo. Hoje quero falar com vocês sobre algo profundo, algo que pode parecer distante, mas que na verdade está ao alcance de todo filho e filha de Deus. Quero falar sobre dominância espiritual. Não se assustem com o termo. Não estou falando de misticismo vazio ou de experiências sobrenaturais reservadas apenas para alguns escolhidos especiais. Estou falando de algo muito mais real, muito mais palpável do que imaginam. Dominância espiritual é viver com os olhos da fé tão abertos, com o coração tão sintonizado com o Espírito Santo, que você não apenas crê no poder de Deus, mas o vê operando todos os dias da sua vida. É acordar e reconhecer que o simples fato de respirar é um milagre divino. É caminhar pelas ruas e perceber a providência de Deus nos detalhes que outros chamam de coincidência. É ter discernimento para enxergar batalhas espirituais onde outros veem apenas problemas comuns. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Prestem atenção neste versículo. Paulo não está dizendo que talvez exista uma batalha espiritual. Ele está declarando categoricamente que a nossa luta, a verdadeira luta, acontece em dimensões que a maioria das pessoas nem sequer percebe. Quando você desenvolve dominância espiritual, começa a viver nesta consciência constante. Não é paranoia. Não é ver demônio em todo canto. É simplesmente reconhecer que você não é um ser apenas físico, vagando por um mundo material. Você é um ser eterno, criado à imagem e semelhança de Deus, vivendo temporariamente neste corpo, mas com acesso direto ao poder do alto. Deixem-me explicar melhor. Quando Jesus andou nesta terra, ele vivia em perfeita dominância espiritual. Ele via o que outros não viam. Quando olhou para a mulher samaritana junto ao poço, ele não viu apenas uma mulher sedenta de água. Ele viu uma alma sedenta de verdade, de perdão, de propósito. Quando passou pelo cego Bartimeu, enquanto outros viam apenas um mendigo incomodando, Jesus viu uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. E aqui está a parte maravilhosa que quero que gravem em seus corações. Jesus prometeu que faríamos obras ainda maiores do que ele fez, porque ele iria para o Pai. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus declara: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Não foi uma promessa apenas para os discípulos daquela época, foi uma promessa para todos nós que cremos. Mas por que a maioria dos cristãos não experimenta esse poder? Por que vivemos vidas tão comuns, tão vazias de manifestações sobrenaturais? A resposta está na falta de dominância espiritual. Vivemos como se este mundo fosse tudo o que existe. Tomamos decisões baseadas apenas no que vemos, ouvimos e tocamos. Esquecemos que há um reino invisível, mais real e mais poderoso do que qualquer coisa visível. Spurgeon ensinava que a oração não deveria ser um ritual religioso, mas uma conversa constante com o Pai. Ele dizia que devemos orar como respiramos, naturalmente, constantemente. Quando você desenvolve esse tipo de comunhão íntima com Deus,
algo extraordinário acontece. Você começa a perceber suas respostas em tempo real, uma paz inexplicável no meio de uma crise, uma palavra de sabedoria exatamente quando você mais precisa, um livramento de um perigo que você nem sabia que existia. Quantos aqui já viveram situações em que saíram de casa, esqueceram algo e tiveram que voltar só para descobrir depois que esse atraso os livrou de um acidente na estrada? Quantos já sentiram um impulso forte para ligar para alguém e, quando ligaram, descobriram que aquela pessoa estava passando pelo momento mais difícil da vida e precisava exatamente daquela palavra? Isso não é sorte, isso não é coincidência. Isso é o Espírito Santo operando através de uma vida que desenvolveu sensibilidade espiritual. Mas dominância espiritual vai além de apenas perceber a ação de Deus. Ela nos capacita a participar ativamente do que Deus está fazendo. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vejam a linguagem que Paulo usa: armas, milícia, destruir fortalezas, levar cativo. Essa é a linguagem de guerra, de combate, de vitória. Mas não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. E as armas que temos não são carnais, não são espadas de metal ou escudos de madeira. São armas espirituais, poderosas em Deus para derrubar tudo que se opõe ao conhecimento dele. E aqui está o que muitos cristãos não compreendem. Quando você não desenvolve dominância espiritual, você tenta lutar batalhas espirituais com armas carnais. Você tenta resolver problemas espirituais com soluções humanas. Seu casamento está em crise. Você busca apenas aconselhamento psicológico, mas não entra em guerra espiritual. Seus filhos estão se desviando. Você tenta apenas conversar e impor regras, mas não intercede de joelhos, não jejua, não clama pelo sangue de Jesus sobre aquelas vidas. Não me entendam mal. Aconselhamento é bom. Diálogo é importante. Disciplina é necessária. Mas quando você tem dominância espiritual, reconhece que por trás dos problemas visíveis, há forças invisíveis operando. E você não apenas reage às circunstâncias. Você entra na dimensão espiritual e luta de joelhos com autoridade, sabendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Se você chegou até aqui e está sentindo seu coração arder, se algo dentro de você está dizendo que você foi chamado para mais do que uma vida cristã medíocre, então eu convido você a se inscrever neste canal. Aqui não compartilhamos apenas mensagens bonitas. Compartilhamos verdades que transformam, que confrontam, que edificam vidas sobre a rocha sólida da Palavra de Deus. E se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, temos um presente especial para você. Desenvolvemos um e-book poderoso chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de jornada espiritual profunda, com meditações diárias, desafios práticos e verdades bíblicas que vão revolucionar sua vida de oração. O link está no primeiro comentário fixado. Não é apenas mais um material, é uma ferramenta de transformação genuína. Agora quero que vocês entendam algo fundamental. Dominância espiritual não acontece da noite para o dia. Não é como acender um interruptor. É um desenvolvimento gradual, um crescimento constante. É como um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais você usa, mais forte fica. Quanto mais você treina seus olhos espirituais para enxergar além do natural, mais clara se torna a sua visão. Pense em quando você aprende um idioma novo. No começo, você precisa traduzir cada palavra mentalmente. É lento, trabalhoso, cansativo. Mas com o tempo, com a prática constante, chega um momento em que você simplesmente pensa naquele idioma. Não precisa mais traduzir. Você passou a dominar aquela língua. O mesmo acontece com a linguagem espiritual. No começo da sua jornada cristã, você precisa se esforçar para lembrar de orar. Precisa se disciplinar para ler a Bíblia. Precisa se forçar a adorar. Mas quando você persiste, quando você se dedica, chega um momento glorioso em que tudo isso se torna tão natural quanto respirar.
Você não vive mais tentando ser espiritual. Você simplesmente é. Sua natureza foi transformada de tal forma que o sobrenatural se tornou seu normal. E é exatamente aí que o poder de Deus começa a se manifestar de forma constante na sua vida, porque você não está mais se esforçando para fabricar experiências espirituais. Você está simplesmente fluindo no rio do Espírito, sendo levado pela corrente divina, participando do que Deus está fazendo ao seu redor. Eu poderia passar horas falando sobre isso, mas quero que você entenda o fundamento. Dominância espiritual começa com uma decisão. A decisão de não se conformar com uma vida cristã mediana. A decisão de buscar mais de Deus, não porque você precisa, mas porque você quer. Não por obrigação religiosa, mas por paixão genuína pelo Criador. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Reparem na linguagem. Fome e sede. Não é um desejo passageiro, não é uma vontade ocasional, é uma necessidade profunda, urgente, constante. É acordar todos os dias com o coração clamando por mais de Deus. É ir para a cama todas as noites, sedento pela presença dele. E a promessa é clara: serão fartos. Deus não decepciona aqueles que o buscam de verdade. Ele não deixa ninguém com fome, mas você precisa ter a fome. Você precisa desenvolver o apetite espiritual. E isso acontece quando você prova e vê que o Senhor é bom, como diz o Salmo 34, versículo 8. Agora que compreendemos o fundamento da dominância espiritual, precisamos entender como ela se manifesta na prática do nosso dia a dia. Porque uma coisa é falar sobre teorias bonitas, e outra coisa completamente diferente é viver essas verdades quando o despertador toca de manhã cedo, quando os problemas batem à porta, quando as contas vencem e o salário não chega. A primeira manifestação da dominância espiritual é a capacidade de ver Deus nas coisas pequenas. Sabe, nós vivemos numa cultura que valoriza o extraordinário, o espetacular, o grandioso. Queremos ver milagres estrondosos, curas instantâneas, multiplicações sobrenaturais, e Deus faz isso sem dúvida. Mas o problema é que enquanto esperamos pelo grande milagre, perdemos centenas de pequenos milagres que acontecem ao nosso redor todos os dias. Pense comigo, você acordou hoje. Seu coração bateu a noite inteira enquanto você dormia, sem que você precisasse comandar cada batimento. Seus pulmões continuaram respirando. Seu sangue continuou circulando. Milhões de células trabalharam incansavelmente para manter você vivo. Isso não é milagre. Isso não é o poder de Deus sustentando sua vida a cada segundo. Mas nós nos acostumamos tanto com essas bênçãos e paramos de enxergá-las como divinas. Tratamos como naturais, como automáticas, como garantidas. E aí perdemos a capacidade de nos maravilhar com Deus. Perdemos aquele senso de admiração, aquela gratidão profunda que deveria marcar cada dia da nossa existência. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Prestem atenção. Renovam-se cada manhã. Não são as mesmas misericórdias de ontem recicladas. São misericórdias novas, frescas e específicas para os desafios deste dia. Quando você desenvolve dominância espiritual, começa a identificar essas misericórdias novas, aquele sinal que abriu bem na hora e você não perdeu tempo, aquela vaga de estacionamento que apareceu exatamente onde você precisava, aquele telefonema que chegou no momento certo com a palavra que você precisava ouvir. Para outros, são coincidências. Para você, com olhos espirituais abertos, são beijos de Deus. São confirmações de que Ele está presente, ativo, cuidando de cada detalhe da sua vida. A segunda manifestação da dominância espiritual é o discernimento aguçado. Isso é fundamental, especialmente nos dias em que vivemos. Vivemos numa era de enganos, de falsas doutrinas, de lobos vestidos de ovelhas. Nunca foi tão necessário ter discernimento espiritual como hoje. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Como você identifica um falso profeta? Como distingue a verdade do erro quando ambos usam versículos bíblicos? Como sabe em quem confiar quando todos parecem tão sinceros, tão convictos, tão espirituais? A resposta está no discernimento que vem de uma vida de intimidade com Deus. Quando você passa tempo suficiente na presença do Pai, quando você satura sua mente com a palavra, quando você desenvolve sensibilidade ao Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. Você começa a sentir quando algo não está certo, mesmo que não consiga explicar logicamente o porquê. É como aquelas histórias que ouvimos de mães que acordam no meio da noite, sabendo que algo está errado com o filho, mesmo sem nenhuma evidência física. É uma percepção que vai além da lógica. É o Espírito comunicando com o Espírito. E quando você cultiva essa sensibilidade espiritual, Deus lhe dá sinais, alertas, confirmações que protegem você de cair em armadilhas. Quantos de vocês já estiveram prestes a tomar uma decisão que parecia boa em todos os aspectos, mas algo dentro de você dizia não, e você obedeceu àquela voz interior e depois descobriu que aquela decisão teria sido um desastre? Isso é discernimento espiritual em ação. Isso é o Espírito Santo guiando seus passos, protegendo você de caminhos destrutivos. Mas deixem-me ser bem claro, discernimento espiritual não é paranoia, não é desconfiar de todo mundo, não é ver problema em tudo. Discernimento verdadeiro traz paz, não medo, traz clareza, não confusão, traz proteção, não isolamento. A terceira manifestação da dominância espiritual é a autoridade sobre as circunstâncias. Isso não significa que você nunca enfrentará problemas. Significa que os problemas não terão autoridade sobre você. Você não será governado pelas circunstâncias. Você governará as circunstâncias através da fé. Lembram-se da história de Pedro andando sobre as águas? Está registrada em Mateus, capítulo 14. Enquanto Pedro manteve seus olhos em Jesus, ele fez o impossível. Ele desafiou as leis da física. Ele caminhou sobre algo que deveria afundá-lo. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e as ondas, para as circunstâncias ameaçadoras, ele começou a afundar. Essa história não está na Bíblia apenas como um relato histórico interessante. Está ali como um manual de instrução para todos nós. Quando você mantém seus olhos fixos em Jesus, quando sua fé está ancorada nele e não nas circunstâncias, você faz o impossível. Você atravessa mares que deveriam afogá-lo. Você vence batalhas que deveriam destruí-lo. Você sobrevive a tempestades que deveriam acabar com você. Mas quando você olha para as circunstâncias, quando você se deixa dominar pelo que vê, ouve e sente no mundo natural, você afunda. O medo toma conta. A ansiedade paralisa. A dúvida corrói. E você perde aquela posição de autoridade espiritual que deveria ser sua herança como filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo declara com toda convicção: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Reparem, não diz que não teremos problemas, diz em todas estas coisas, ou seja, no meio dos problemas, nas tribulações, nas perseguições, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Em tudo isso, não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. O que significa ser mais que vencedor? Significa que você não apenas sobrevive, você prospera. Você não apenas resiste, você prevalece. Você não apenas aguenta, você triunfa com alegria, com paz, com a certeza de que nada pode separá-lo do amor de Deus. Essa é a vida de quem tem dominância espiritual. Não é uma vida sem batalhas. É uma vida onde cada batalha é uma oportunidade para ver o poder de Deus se manifestar. Não é uma vida sem provações. É uma vida onde cada provação produz caráter, esperança, maturidade. A quarta manifestação da dominância espiritual é a capacidade de operar em dons espirituais. Paulo lista esses dons em 1 Coríntios capítulo 12. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses dons não foram dados apenas para os apóstolos.
não foram dados apenas para pastores ou líderes. Foram dados para a igreja, para o corpo de Cristo, para você que está ouvindo esta mensagem agora. Mas aqui está o problema. Muitos cristãos vivem a vida inteira sem jamais operar em nenhum desses dons, porque nunca desenvolveram a sensibilidade espiritual necessária. Deus quer usá-lo. Ele quer fluir através de você. Ele quer que você seja um canal do poder divino para tocar vidas, curar enfermos, libertar cativos, profetizar esperança, trazer palavras de sabedoria em momentos de crise. Mas isso requer que você esteja sintonizado com Ele, que você reconheça sua voz, que você esteja disposto a arriscar, a dar passos de fé, mesmo quando não faz sentido logicamente. Quantas vezes o Espírito Santo te impulsionou a falar uma palavra para alguém e você se calou por medo de parecer estranho? Quantas vezes ele te moveu a orar por alguém e você ignorou porque não queria chamar atenção? Quantas oportunidades de ser usado por Deus foram perdidas porque você não tinha desenvolvido a coragem que vem da dominância espiritual? A quinta manifestação, e talvez a mais importante, é uma vida de oração poderosa. Não estou falando de orações decoradas, repetitivas, religiosas. Estou falando de uma comunhão tão íntima com o Pai que suas orações movem o céu, mudam histórias, transformam realidades. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. Não diz que pode ser poderosa, diz que é presente, afirmativo, categórico. A oração do justo, daquele que vive em retidão, em intimidade com Deus, em dominância espiritual, essa oração tem poder. Ela produz resultados. Ela abre portas. Ela move montanhas. Mas por que tantos cristãos oram e nada acontece? Porque oram sem fé. Oram como quem está tentando convencer Deus a fazer algo. Oram com dúvida no coração. Oram apenas quando estão desesperados, não como um estilo de vida. E Tiago nos diz claramente: quem duvida, não pense que receberá algo do Senhor. Quando você tem dominância espiritual, você ora diferente. Você não implora, você declara. Você não suplica com desespero. Você pede com autoridade. Você não tem dúvida se Deus pode. Você sabe que Ele pode. E você está apenas alinhando sua vontade com a vontade dEle, liberando no mundo natural aquilo que já está decretado nos céus. Então, como desenvolvemos essa dominância espiritual na prática? Como passamos de uma vida cristã comum para uma vida onde o poder de Deus se manifesta diariamente? Essa é a pergunta que muitos fazem. E hoje, quero compartilhar com vocês os passos práticos que transformarão sua jornada espiritual. O primeiro passo é a consagração genuína. Não estou falando de rituais vazios ou de promessas que você faz numa noite de vigília e esquece na manhã seguinte. Estou falando de uma decisão profunda, radical, de separar sua vida completamente para os propósitos de Deus. É olhar no espelho e dizer: Senhor, eu não sou mais meu. Fui comprado por preço. Minha vida não me pertence. Ela é tua. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vejam a linguagem: sacrifício vivo. Não é morrer uma vez e acabou. É morrer todos os dias. É colocar seus desejos, seus planos, seus sonhos no altar e dizer: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Isso assusta muita gente, porque consagração verdadeira exige renúncia. Exige que você abra mão de coisas que você gosta, de relacionamentos que não edificam, de hábitos que não glorificam a Deus, de entretenimentos que contaminam sua mente. E vivemos numa geração que quer tudo de Deus, sem abrir mão de nada do mundo. Mas deixem-me dizer uma verdade libertadora. Aquilo que você renuncia por Deus nunca se compara ao que você ganha nele. O que você deixa na terra não tem valor comparado ao que você recebe dos céus. Você pode perder amigos, mas ganha a amizade do Criador. Você pode perder prazeres temporários, mas ganha a alegria eterna. Você pode perder popularidade, mas ganha uma coroa que não perece. Jesus foi claro em Lucas capítulo 9, versículo 23.
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Não é uma decisão única, é uma escolha diária. Todo dia você acorda e decide novamente: hoje eu escolho Cristo. Hoje eu nego a mim mesmo. Hoje eu carrego minha cruz. Hoje eu o sigo. O segundo passo para desenvolver dominância espiritual é a disciplina da palavra. Não há atalho aqui. Não há substituição. Você não pode ter intimidade com Deus sem conhecer a palavra dele. É impossível. A palavra é o alimento do seu espírito. É o combustível da sua fé. É a espada com a qual você luta batalhas espirituais. Josué capítulo 1, versículo 8 nos ensina: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Dia e noite. Não é ler um versículo no café da manhã e pronto. É saturar sua mente, seu coração, sua vida com a palavra. E reparem na promessa: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A prosperidade e o sucesso verdadeiros não vêm de métodos humanos, de estratégias de mercado, de networking ou influência. Vem da obediência à palavra. Vem de viver segundo os princípios eternos que Deus estabeleceu. Mas aqui está o problema. Vivemos numa era de preguiça espiritual. Queremos sermões prontos, resumos de livros, versículos do dia no celular. Não queremos investir tempo estudando, meditando, decorando as Escrituras. E aí nossa vida espiritual fica rasa, superficial, sem profundidade. Somos facilmente abalados por qualquer vento de doutrina, porque não temos raízes profundas na palavra. Se você quer dominância espiritual, precisa se tornar um estudante voraz das Escrituras. Não apenas um leitor casual, um estudante. Alguém que investiga, que pesquisa, que compara versículo com versículo, que busca entender o contexto, a cultura, a profundidade das verdades reveladas. Alguém que permite que a palavra transforme sua mente, renove seu entendimento, molde seu caráter. O terceiro passo é a vida de oração intensa. Já falamos sobre oração antes, mas preciso enfatizar novamente porque é impossível ter dominância espiritual sem uma vida de oração poderosa. Oração não é um ritual religioso, é o oxigênio da sua vida espiritual, é sua conexão direta com o trono de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo nos ordena: orai sem cessar. Como se ora sem cessar? Mantendo uma atitude constante de comunhão com Deus, conversando com Ele ao longo do dia, consultando-o antes de cada decisão, agradecendo a Ele por cada bênção, buscando sua face em cada desafio. Mas além dessa oração contínua, você precisa ter momentos específicos de intimidade profunda com Deus. Momentos onde você fecha a porta do quarto, desliga o celular, afasta todas as distrações e simplesmente fica na presença dele, adorando, ouvindo, intercedendo, clamando, aguardando. Jesus mesmo, sendo o Filho de Deus, precisava desses momentos. Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos conta: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus precisava buscar lugares solitários para orar, quanto mais nós. Se ele se levantava de madrugada para ter comunhão com o Pai, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Mas aqui está a verdade incômoda. Muitos cristãos não oram porque não sentem vontade. Esperam sentir um impulso emocional, uma inspiração divina. E enquanto esperam, os dias passam, as semanas passam, os meses passam, e a vida de oração nunca acontece. Dominância espiritual exige disciplina. Exige que você ore mesmo quando não sente vontade, porque é na disciplina que o desejo é desenvolvido. O quarto passo é o jejum estratégico. Sei que esse é um assunto que muitos preferem evitar. Jejum não é popular. Jejum não é confortável. Jejum exige sacrifício. Mas é uma arma espiritual poderosíssima que a maioria dos cristãos modernos abandonou completamente. Jesus não disse se vocês jejuarem. Ele disse quando jejuarem. Está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus assumia que seus seguidores jejuariam. Não era uma opção,
Era uma prática esperada. E ao longo da história da Igreja, todos os grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas que jejuavam regularmente. Por que o jejum é tão poderoso? Porque quando você nega ao seu corpo aquilo que ele mais deseja, você está declarando que o Espírito governa a carne, não o contrário. Você está quebrando a tirania dos apetites físicos. Você está afiando sua sensibilidade espiritual. Você está criando espaço para que Deus fale mais alto que seus desejos naturais. Há batalhas que só são vencidas com jejum e oração. Jesus disse isso claramente aos discípulos quando eles não conseguiram expulsar um demônio. Há fortalezas que não caem apenas com palavras. Há respostas que não vêm apenas com orações casuais. Há breakthroughs que exigem que você se posicione com determinação radical através do jejum. Mas jejum sem propósito é apenas dieta. Jejum verdadeiro tem foco, tem intenção, tem um alvo específico. Você jejua porque precisa de uma resposta de Deus, porque está lutando por uma alma, porque enfrenta uma batalha espiritual séria, porque quer um breakthrough em uma área específica da vida. Jejum é uma arma de guerra, não um ritual religioso vazio. O quinto passo é viver em santidade prática. Ouço muita gente falando sobre o poder de Deus, mas vivendo vidas que contradizem completamente o caráter dele. Querem ver milagres, mas não querem abandonar o pecado. Querem autoridade espiritual, mas não querem santificar suas vidas. Isso não funciona assim. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não é uma sugestão, é uma declaração absoluta. Sem santidade, você não vê Deus. Sem pureza, não há manifestação do poder divino. Sem separação do mundo, não há intimidade com o Pai. Santidade não é legalismo, não é seguir uma lista de regras religiosas. Santidade é refletir o caráter de Deus em todas as áreas da sua vida. É ser honesto nos negócios quando todos ao redor são desonestos. É ser fiel no casamento quando a cultura celebra a infidelidade. É ser íntegro no trabalho quando ninguém está olhando. É guardar sua mente de impurezas quando o mundo despeja imundícia constantemente. Você não pode alimentar a carne e esperar que o espírito domine. Você não pode cultivar amizades com o mundo e esperar ter intimidade com Deus. Você não pode assistir, ouvir, consumir tudo que a cultura oferece e esperar ter discernimento espiritual aguçado. Há um preço a pagar pela dominância espiritual e esse preço se chama santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 declara: mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Não é uma opção, é um mandamento. Sede santos, presente, imperativo, urgente. E quando você vive em santidade, algo sobrenatural acontece. Deus se aproxima, sua presença se torna mais real, suas orações se tornam mais poderosas. Seu discernimento se torna mais aguçado, sua autoridade espiritual se torna mais evidente. Porque Deus não habita em templos imundos, Ele habita onde há reverência, pureza, consagração genuína. Agora precisamos falar sobre os obstáculos que impedem a dominância espiritual, porque muitos começam bem, mas não conseguem manter. Muitos têm momentos de avivamento, mas depois esfriam. Muitos experimentam o poder de Deus temporariamente, mas não conseguem viver nessa realidade de forma constante. Por quê? Porque há armadilhas, há inimigos, há estratégias do adversário para roubar aquilo que Deus está construindo em você. O primeiro obstáculo é a negligência espiritual. É aquele relaxamento gradual que acontece quando as coisas estão indo bem. Você começa a orar menos porque não há crise urgente. Você lê a Bíblia com menos frequência porque não sente aquela pressão. Você afrouxa na santidade porque aparentemente nada de ruim está acontecendo. E aos poucos, sem perceber, você perde terreno espiritual. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus confronta a igreja de Éfeso com palavras duras: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles não haviam abandonado a doutrina, não haviam abandonado o trabalho,
Não haviam abandonado a religiosidade, mas haviam abandonado o amor apaixonado, aquela chama inicial, aquela devoção ardente. E Jesus não aceita isso. Quantos de vocês lembram como era no começo da sua caminhada com Cristo? Aquela fome de orar, aquela sede de ler a palavra, aquele desejo intenso de estar na casa de Deus, aquela alegria transbordante só de pronunciar o nome de Jesus. O que aconteceu? Onde foi parar aquela paixão? A vida aconteceu. As responsabilidades aumentaram, as decepções vieram, as batalhas cansaram e você perdeu o primeiro amor. Mas ouçam bem, dominância espiritual não é mantida por emoção, é mantida por decisão. Há dias em que você não sentirá vontade de buscar a Deus. Há manhãs em que seu corpo vai gritar para você ficar na cama em vez de se levantar para orar. Há noites em que você vai querer assistir qualquer coisa em vez de meditar na palavra. Nesses momentos, é sua decisão que conta, não sua emoção. O segundo obstáculo é o pecado não confessado. Esse é mortal para a dominância espiritual. É como veneno no organismo. Pode não matar imediatamente, mas vai minando, enfraquecendo, destruindo aos poucos. E o pior é que muitos cristãos carregam pecados escondidos, pensando que podem mantê-los guardados enquanto vivem uma vida espiritual por fora. Davi aprendeu essa lição de forma dolorosa. Depois de pecar com Batseba, ele tentou esconder, tentou continuar normalmente, mas o peso do pecado não confessado era insuportável. No Salmo 32, versículo 3 e 4, ele descreve: Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelos meus gemidos durante o dia todo, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vejam a linguagem. Seus ossos se consumiam. Ele gemia. A mão de Deus pesava sobre ele. Seu vigor secou. Isso é o que o pecado não confessado faz com você. Rouba sua alegria, apaga sua paixão, bloqueia suas orações, impede que você sinta a presença de Deus. E você pode tentar fingir, pode colocar uma máscara religiosa, mas por dentro está morrendo espiritualmente. Mas há uma solução poderosa. Versículo 5 do mesmo Salmo: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confissão traz perdão, perdão traz restauração, restauração traz de volta a dominância espiritual. Se há algo em sua vida que você sabe que não agrada a Deus, não espere mais um segundo. Confesse agora. Não tente justificar, não tente minimizar, não tente comparar seu pecado com o dos outros. Simplesmente confesse com sinceridade, arrependa-se de verdade e receba o perdão que Jesus já providenciou na cruz. Não permita que o pecado roube sua intimidade com Deus. O terceiro obstáculo é a distração do mundo. Vivemos na era da distração constante. Notificações no celular a cada minuto. Redes sociais competindo pela sua atenção. Entretenimento infinito disponível com um clique. Notícias bombásticas 24 horas por dia. E no meio disso tudo, sua vida espiritual vai sendo sufocada, empurrada para segundo plano até quase desaparecer. Jesus contou a parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Uma das sementes caiu entre espinhos, e o versículo 22 explica: O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Prestem atenção. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Não é necessariamente pecado. São apenas cuidados, preocupações, ambições legítimas. Mas quando se tornam o foco principal da sua vida, quando ocupam todo o seu tempo e energia, quando dominam seus pensamentos, elas sufocam a semente espiritual. E você pode até continuar indo à igreja, pode até continuar se dizendo cristão, mas sua vida fica infrutífera. Não há crescimento, não há manifestação do poder de Deus, não há dominância espiritual. Você precisa fazer escolhas radicais, precisa estabelecer prioridades claras, precisa proteger seu tempo de intimidade com Deus como se fosse o bem mais precioso que você tem, porque é.
O mundo sempre vai oferecer 1000 coisas para fazer, 1000 lugares para ir, 1000 coisas para comprar, 1000 conteúdos para consumir. Mas nada disso vale mais do que sua relação com o Eterno. O quarto obstáculo é a falta de perseverança. Muitos começam, mas poucos terminam. Muitos se empolgam com a mensagem, mas quando vem a primeira dificuldade, desistem. Querem resultados imediatos, e quando não veem mudanças rápidas, concluem que não funciona e voltam à vida medíocre de antes. Mas dominância espiritual é construída com o tempo. É como construir um prédio. Você não levanta um arranha-céu em uma semana. É tijolo por tijolo, dia após dia, com paciência, com persistência, com fé inabalável de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê resultados visíveis ainda. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos encoraja: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." A promessa é clara: você vai ceifar, você vai ver os resultados, você vai experimentar a plenitude do poder de Deus. Mas há uma condição: se não desfalecermos, se continuarmos, se perseverarmos, se não desistirmos quando fica difícil. Quantas vitórias foram perdidas porque alguém desistiu um dia antes do breakthrough? Quantos milagres não aconteceram porque a pessoa cansou de esperar? Quantas manifestações do poder de Deus foram bloqueadas simplesmente porque alguém não teve paciência para continuar buscando? Não seja essa pessoa. Não desista agora. Continue orando, continue jejuando, continue buscando, continue crendo. A colheita está chegando. O quinto obstáculo é o isolamento espiritual. Deus não nos criou para caminhar sozinhos. Ele nos colocou num corpo, numa família espiritual, numa comunidade de fé. E quando você tenta desenvolver dominância espiritual isolado, sem comunhão, sem prestação de contas, sem irmãos ao seu lado, você se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 nos instrui: "Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." Não deixemos de congregar. Não é opcional, é essencial. Você precisa de irmãos que orem por você. Precisa de mentores que te ensinem. Precisa de amigos espirituais que te desafiem, que te confrontem quando necessário, que te levantem quando você cair. Precisa estar plantado numa igreja local, não apenas visitando ocasionalmente, mas comprometido, servindo, contribuindo. Muitos perderam sua chama espiritual porque se afastaram da comunhão. Começaram pulando um culto aqui, outro ali. Depois pararam de participar dos grupos pequenos. Depois se desconectaram completamente. E sozinhos, sem cobertura espiritual, sem a força da comunidade, se tornaram presas fáceis do adversário. O sexto obstáculo é o orgulho espiritual. Esse é particularmente perigoso porque pode se disfarçar de maturidade. Você começa a crescer espiritualmente, começa a ter revelações, começa a operar em dons, e aos poucos, sutilmente, o orgulho se infiltra. Você começa a se achar superior aos outros cristãos. Começa a julgar quem não ora tanto quanto você. Começa a desprezar quem não tem o mesmo nível de conhecimento bíblico. E antes que perceba, você caiu na mesma armadilha dos fariseus. Eles tinham conhecimento. Eles tinham disciplina. Eles tinham práticas religiosas rigorosas, mas não tinham amor, não tinham humildade, não tinham o coração de Deus. E Jesus foi mais duro com eles do que com qualquer outra classe de pessoas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos adverte: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." Gravem isso: Deus resiste aos soberbos. Não importa quanto você ore, não importa quanto você jejue, não importa quanto você conheça a Bíblia. Se há orgulho em seu coração, Deus vai resistir a você. Mas aos humildes, aqueles que reconhecem sua dependência total dele, a esses ele dá graça abundante. Então, se você quer dominância espiritual verdadeira, cultive a humildade. Reconheça que tudo o que você tem, tudo o que você sabe, tudo o que você conquistou espiritualmente, vem da graça de Deus. Não foi seu esforço,
Não foi sua inteligência, não foi sua capacidade, foi a misericórdia imerecida do Pai Celestial operando em você. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas oro para que seja apenas o começo de uma nova jornada na vida de cada um de vocês. Dominância espiritual não é um conceito teórico para ser admirado. É uma realidade prática para ser vivida. É o convite de Deus para que você saia da mediocridade espiritual e entre na plenitude do que Ele preparou para você. Quando você vive com dominância espiritual, cada dia se torna uma aventura com Deus. Você acorda esperando ver o poder dele se manifestar. Você caminha atento aos sinais da presença divina. Você não vive mais no piloto automático, mas em comunhão constante com o Eterno. E o poder de Deus deixa de ser algo que você ouve em testemunhos alheios e se torna sua própria experiência diária. Agradeço profundamente a cada um de vocês por terem investido este tempo conosco. Se esta mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você foi despertado, não deixe esse sentimento morrer. Já agora, tome decisões concretas. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo mensagens que edificarão sua vida espiritual. Deixe seu like se esta palavra foi importante para você. Comente abaixo contando o que Deus falou ao seu coração durante esta pregação. E lembre-se, para aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, temos o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa que vai acompanhar você nesta jornada de transformação. Não pare por aqui. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Cada mensagem foi preparada com oração, com cuidado, com o desejo genuíno de ver vidas transformadas pelo poder de Deus. Que o Senhor abençoe abundantemente cada um de vocês e que a dominância espiritual se torne realidade constante na vida de todos nós. Em nome de Jesus, amém.